Conexão UFV, o canal direto entre você e a universidade. Conexão UFV, aí nesta segunda-feira, a gente recebendo aqui a professora Marilene Campos, para a gente falar sobre um evento muito importante que vai acontecer aqui no Brasil, hein? É a COP30, tá? Professora, bom dia, seja bem-vinda, viu? Bom dia a todos os ouvintes. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre um evento tão importante que vai nos politizar, que vai nos conscientizar sobre a importância do nosso patrimônio ambiental, né? Sobre como esse patrimônio ambiental pode se tornar um recurso importante, econômico inclusive, né? Vou falar para vocês hoje das propostas que nós temos econômicas e financeiras relacionadas à Amazônia também, né? Legal, e um evento vai acontecer aí como se diz, no coração do Brasil, né, professora? Lá na Amazônia, né? Isso, porque sempre aconteceu no Hemisfério Norte, em outros países distantes. Dessa vez, nós não vamos fazer um evento sobre a Amazônia, nós vamos fazer um evento com a Amazônia, com a participação dos povos da Amazônia, originais e tradicionais, né, que são os quilombolas, os ribeirinhos, os povos indígenas, que vão participar e levar suas demandas, e eles são os guardiões da floresta. Né? Nós vamos ver as estatísticas aqui de como eles preservam, como é importante a participação deles para a gente preservar, né? Para a gente fazer um mercado de carbono, uma política, né? 191. E por incrível que pareça, os Estados Unidos entram um governo democrata, eles entram no Acordo de Paris. Entra um governo republicano, eles saem. O Trump não vem. Não vai mandar ninguém. Nem um representante. Não. Ele defende esse uso selvagem das florestas, esse uso capitalista, né, contra todo o controle que impeça esse avanço do desmatamento, que tem consequências que a gente sabe que são terríveis. A gente está vendo aí no dia a dia, né, as consequências, né, do desmatamento, né, calor absurdo, né? Exatamente. Quando aconteceu aquela enchente de Porto Alegre, os mais vitimados eram os povos vulneráveis, os mais pobres. Sim. Eu tenho uma amiga que é professora universitária, mora num apartamento de luxo, com ela não aconteceu nada. Então, esses acidentes climáticos afetam principalmente as populações mais pobres. Com certeza. Pode ficar à vontade, viu, professora? Vou deixar a senhora à vontade aí para trazer, né, o que a senhora preparou para o pessoal de casa aí ficar por dentro desse evento tão importante, né? Vou fazer um pequeno discurso, vou trazer uma série de dados para que a gente possa analisar melhor a situação. Fica à vontade. Então, a COP30 não é um evento comum. Pela primeira vez, essa conferência das partes, que é o que significa COP30, que é um evento da ONU, vai acontecer no coração da Amazônia, né? E envolvendo uma governança ambiental. Vários países, várias regras, várias normas vão ser estabelecidas para combater os problemas climáticos do mundo, né? E a Amazônia, a gente precisa entender que ela é muito mais do que um ativo ambiental brasileiro. Ela é um patrimônio mundial. Né? Eu tive a oportunidade, porque eu estou fazendo 2 pesquisas sobre a Amazônia, de fazer uma viagem a Belém e vi uma coisa que me deixou emocionada. Chamam rios voadores. Eu vi só uma parte que é do tamanho de um estado. É muito grande. Né? Então, a quantidade de umidade que vem sobre uma nuvem e migra de uma região para outra para impedir a seca do cerrado, é uma coisa que me deixou bastante emocionada. Né? São serviços que a Amazônia presta para o mundo inteiro. Né? Não é à toa que muitos países brigam, né? Por causa da Amazônia, né? Pois é. É o que se fala, né? Desse sequestro de carbono, de substituir esse carbono por oxigênio, né? Fornecer uma biodiversidade importante, né? Essa capacidade que a Amazônia tem de regular o clima não é só regional, ela é um patrimônio mundial, né? Então, é importante que aconteça aqui, porque se ela desempenha todo esse papel, ela precisa também de ajudas, de políticas públicas que possam preservá-las, que possam manter as comunidades, né? E esse evento aqui vai ser importante por causa disso, né? Então, a crise climática, como eu estava dizendo, é uma crise de justiça, porque ela afeta principalmente os povos mais vulneráveis. E quando teve o Acordo de Paris, em 2015, surgiu uma legislação, né, John Knox foi o redator, que fala de uma transição justa. E quando ele fala de uma transição justa, ele incorpora
os povos vulneráveis, né? Que não se faz uma justiça ambiental sem produzir uma redistribuição de riqueza, uma inclusão social dos povos mais pobres. Né? E ele fala, inclusive, de uns direitos humanos transversais, que atendam, inclusive, incluam esses povos transversais, que são os originários, os quilombolas, os indígenas, né? Os ribeirinhos, porque essas populações, segundo as estatísticas, né, a população indígena produz um desmatamento de 1,96%, enquanto outras propriedades que não estão dentro desse conjunto de terras coletivas produzem 20,9%. Né? Então, eles têm uma tradição de preservação e nós precisamos deles para preservar. E são populações que recebem terras coletivas do governo. Essas terras coletivas, para os indígenas, são posses permanentes, né? E para os quilombolas, são doações. E eles organizam uma economia coletiva com base na biodiversidade. Aí tem açaí, cacau, cupuaçu, teperebá, pupunha e outros alimentos que têm grande saída no mundo inteiro e que são uma saída econômica para a Amazônia. E precisam de assistência, porque o açaí, por exemplo, em 48 horas ele está impróprio para uso. Então precisa de refrigeração, de transporte. Isso não pode ficar a cargo de atravessador. Né? Então precisam de políticas públicas que ativem essas economias coletivas, solidárias, para que essas economias que são sustentáveis possam preservar a Amazônia. Né? A população da Amazônia, em 9 estados, é de 28 milhões praticamente. E desses 28 milhões, 40,4% está abaixo da linha de pobreza. Não precisa de políticas públicas. E tem uma questão, pelo papel que eles desempenham no mundo de preservação da floresta, isso é uma questão geopolítica. Inclusive, existe uma proposta para ser levada na COP que é de 780 e tantos bilhões em 30 anos. Bilhões. Que é uma compra, porque eles consomem muito carbono, liberam muito carbono. Esse valor de investimento? Em dólar? Sim, investimento que eles vão entregar para o Brasil, para o Brasil administrar a floresta, reflorestar onde está com problema e fazer políticas públicas de auxílio a essas populações que vão preservar. Né? E, de repente, esse recurso de mercado de carbono dá muito mais dinheiro do que desmatar a floresta, plantar ou criar gado. Né? Então, essa proposta vai ser levada de um ecossistema financeiro, de eles nos pagarem pelo carbono, pela troca de carbono que nós estamos fazendo, pela economia que nós estamos produzindo para o mundo inteiro. Porque os nossos indígenas, os nossos povos da Amazônia, que estão 40% na linha de pobreza, eles produzem 2% de carbono. 2%. O resto do mundo é 98%. Olha só. Né? Então, o Samuel Benchman diz que nós temos uma dívida com os povos da Amazônia, eles precisam ser pagos pelo que eles fizeram durante todos esses séculos. Ele falou isso na década de 50. Ele é um professor e um amazonista, pesquisador. Né? E essa questão, o cuidado com essas populações, né, significa tratar de um problema geopolítico que interessa o mundo inteiro. Com certeza. Né? Então, um evento muito importante. É extremamente importante. E quando você pega os estudos socioambientais, realizado em parceria com a Mapidiomas da Amazônia, publicado em 2021, eles mostram que entre 1985 e 2020, os indígenas perderam 1,6% da cobertura florestal, enquanto as outras terras perderam mais de 20%. Né? O World Resource Institute, uma organização ambientalista e conservacionista sem fins lucrativos, uma ONG, né, concluiu que as taxas de desflorestamento nos territórios indígenas da Amazônia são entre 2 e 3 vezes menores do que as zonas não protegidas. E o IPAM afirma que
cerca de 27% do carbono da região está por conta da conservação dos indígenas. Então, isso mostra que eles são os guardiões da floresta, que eles protegem a floresta. Né? O relatório de governança florestal por povos indígenas e tribais, uma oportunidade para ação climática na América Latina e Caribe, produzido em 2021, pela Food and Agriculture Organization, a FAO, da ONU, né? E a FILAC, também na ONU, o Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e Caribe, eles estimam que os povos indígenas da América Latina preservam aproximadamente 33% da floresta intacta, virgem, né? Que é mais importante ainda para a produção de oxigênio. Né? E esses são essenciais para a gente resolver os nossos problemas climáticos. Né? Então, o estudo da International Conservation de 2025 vai falar agora das terras quilombolas. A gente falou das indígenas, né? As quilombolas da Colômbia, Equador e Suriname, né, apresentam 55% menos desflorestamento que as terras comparáveis, né, sem título ou reconhecimento. O mesmo estudo mostra que as terras quilombolas, elas armazenam 486 milhões de toneladas de carbono irrecuperável, cuja perda implicaria em danos ambientais incomensuráveis. Isso reduz também que os quilombos apresentam maiores taxas de regeneração de vegetação. Né? Então, essa deve ser a tônica levada à COP30, através das propostas de ecossistemas financeiros mundiais, que resgatem uma transição justa, né, envolvendo as populações que estão abaixo da linha de pobreza, recuperando economicamente essas economias da biodiversidade, né, e através de propostas de sistemas financeiros mundiais, né, que entra todo esse recurso que eu falei, que é mais de 700 bilhões, né, para proteger a floresta e trazer um ganho para o mundo inteiro. Né? Então, a governança ambiental que a gente fala, que eu não expliquei ainda o que é um complexo sistema de leis, né, que foram estabelecidas por esses países que se reuniram para discutir os problemas climáticos. Né? São acordos e instituições que vão regular a interação humana com o meio ambiente. Né? A Conferência das Partes, as COPs, são uma expressão mais visível de como fóruns, espaços de diálogo, de debate global sobre o clima podem atuar. Né? Frequentemente, essas ações da COP se mostram limitadas por interesses geopolíticos. A própria condição dos Estados Unidos mostra isso. Eles não querem freio para o capitalismo. Né? E essa lógica capitalista é bastante nociva para os nossos problemas ambientais. Né? E para a sustentabilidade como proposta. Então, nós consideramos as COPs como um palco de negociação. Desde a primeira COP em 95, os países buscam consenso para mitigar as mudanças climáticas. O Acordo de Paris na COP 21 de 2015 foi um marco que estabeleceu uma meta de delimitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrados, grande antes do período industrial. Né? E as promessas das contribuições nacionalmente determinadas, né, as NDCs, não foram suficientes para poder atender essa meta. Estão longe disso. Bem longe. E nós estamos avançando com problemas climáticos da maior gravidade, de tsunamis a enchentes. A Itália passou por uma enchente terrível, Estados Unidos passou, né? Brasil passou, né? Todo inverno, todo verão, a gente se assusta com essa possibilidade. Né? Então vai pressionar o Brasil a proteger a Amazônia. Né? E vão jogar dinheiro também. E nós vamos ter que mudar essas políticas, né? Isso é importante, porque eles vão controlar o garimpo ilegal, as queimadas, né, o desflorestamento. Né? E com a valorização da biodiversidade, em vez da extração predatória de recursos, e com esses financiamentos internacionais de mercados de carbono. Né? A ciência moderna tem cada vez mais reconhecido que os povos da Amazônia sempre souberam que são os guardiões mais eficazes da floresta. Suas práticas ancestrais de manejo e seus territórios são a base para qualquer estratégia de conservação séria e preservação da área física, da floresta e das diversidades das espécies. Na prática, isso se traduz
porque terras indígenas e unidades de conservação geridas por comunidades tradicionais são áreas com menor taxa de desmatamento na Amazônia. E a presença de uma comunidade indígena em seu território significa a proteção ativa contra a grilagem, invasão dessas terras para torná-las de plantio ou de criação de gado, garimpo ilegal e exploração predatória. Então, um conhecimento ancestral dessas comunidades, né, um conhecimento tradicional de manejo, de recursos e forma de científica, né, que nós não conhecemos ainda essas tradições, esses saberes indígenas e por que eles impactam dessa maneira, precisa de estudos. Os povos indígenas e as comunidades tradicionais possuem um entendimento profundo dos ciclos da natureza, das espécies, das interconexões do sistema, tá? E esse conhecimento é fundamental para adaptar as mudanças climáticas, para prevenir acidentes, pois permitem identificação de mudanças nos padrões de chuva, no comportamento da fauna, né, da saúde do solo. Eu tive contato com as comunidades e pelo aquecimento das águas, eles estão vendo que os peixes estão morrendo. Está afetando a condição de vida deles. Eles têm toda uma percepção desses danos, dessas mudanças de dentro da floresta. Né? Então, a justiça ambiental que nós falamos, né, que é uma justiça social que envolve a inclusão dessas populações carentes, né, é uma luta por direitos, é uma luta por demarcação de terras indígenas e pela proteção de territórios tradicionais. Não é apenas uma questão de direitos humanos, mas uma questão de justiça ambiental. A justiça climática, por sua vez, exige que as vozes e os direitos dos mais vulneráveis sejam priorizados. Garantir os direitos territoriais dos povos originários é uma das estratégias mais eficientes e justas para proteger a floresta. E essa posição política está sendo levada por várias organizações não governamentais. Tá? A COP30 em Belém é um chamado à ação para a comunidade global, mas também uma oportunidade para que a sociedade brasileira se reconecte com a sua herança ambiental. Né? Nós nos reconectamos com a nossa Amazônia. Né? A Amazônia não precisa ser desmatada para ser economicamente próspera. Esse é o ponto fundamental para poder finalizar aqui. A bioeconomia, baseada na valorização dos produtos da floresta, castanhas, açaí, óleos, conhecimento genético, oferece um modelo de desenvolvimento sustentável. A COP pode ser plataforma para atrair investimentos de políticas que apoiem essa transição climática, beneficiando as comunidades locais e o país como um todo. Uma proposta de ecossistema financeiro, né, que está sendo levada, como eu já disse algumas vezes, vou voltar porque é muito importante. Né? A bioeconomia pode gerar prosperidade dos povos da Amazônia, mas uma proposta está sendo levada à COP, repetindo, né, que pode gerar 784 bilhões de dólares, ou 1/3 do PIB em 3 décadas, com o pagamento do carbono capturado. Essa proposta mostra que é mais lucrativo o mercado de carbono, as atividades econômicas solidárias na Amazônia, com a bioeconomia, do que o plantio, a criação de gado na Amazônia, além dos benefícios climáticos. Então, a COP30, né, é um evento que é uma encruzilhada para o Brasil. Podemos usá-lo para mostrar ao mundo que somos capazes de liderar uma transição ecológica de alto nível, né, politicamente correta, valorizando nossa biodiversidade e nossos povos. O sucesso da COP não será medido apenas por acordos assinados, mas pela capacidade do Brasil de garantir que a proteção da Amazônia seja uma prioridade negociável. Não se esqueçam, a questão dos povos da Amazônia é geopolítica, é de interesse do mundo inteiro. E eles têm que investir aqui para que a gente possa acabar com esses 40% abaixo da linha da pobreza, produzir riqueza e proteger a floresta. Essa é a minha fala, muito obrigada. Muito bem, tá? Tivemos uma aula, gente, aqui ao vivo, né, com a professora Marilene, né? Eu ia até perguntar, Marilene, a importância, né, dessa COP, desse evento aqui no Brasil, mas você explanou muito bem, né, a importância, o impacto, né, que essa COP30 vai gerar aqui como você mesmo diz, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? Então, muito bem. Obrigado, viu, professora? Seja sempre bem-vindo. A gente, né, o programa, a rádio, as portas aqui, sempre disponível aí para vocês, tá? Obrigadão, viu? Boa semana aí para a senhora, tá?